convido você a abrir a sua Bíblia ou aplicativo aí no seu celular, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Nós vamos aqui desenvolver a conversa de Jesus com o doutor. A parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano, uma parábola muito profunda, poderosa, e que tem muito a que nos falar nesta noite, eu tenho certeza. Há de falar profundamente ao seu coração. Lucas capítulo 18, versículo 9. Já está ali, ótimo. Você pode acompanhar por aqui pelo telão. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Quem aqui quer ser exaltado, dê glória a Deus. É uma pergunta capciosa, hein? É uma pergunta capciosa. Se você quer ser exaltado aqui na terra, você não vai ser exaltado lá no céu. Amém? Então vou repetir a pergunta para os desavisados. Quem quer ser exaltado pelo Senhor lá na glória? Quem quer ser exaltado pelo Senhor lá no seu reino? Glória a Deus. Exaltado com humildade. Amém, queridos? Essa parábola, ela fala sobre 2 personagens, um fariseu e um publicano. Vou explicar rapidamente, para de repente quem está aí sentado se perguntando, ou em casa assistindo esse culto, e não sabe quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Os fariseus eram os doutores da lei, eram as pessoas que estudavam as escrituras, que ensinavam nos templos. Eram os fariseus respeitados pelo seu conhecimento teológico, pelo conhecimento profundo da Torá, pelo conhecimento profundo da lei de Moisés. Os fariseus eram aqueles que se sentavam nos primeiros lugares, eles eram honrados aonde eles estivessem, eles eram respeitados. Os fariseus eram orgulhosos, eram pretensiosos. Os fariseus eram dominados pela vaidade do conhecimento, pela vaidade das honras que eles recebiam das pessoas. Esses eram os fariseus. Os publicanos eram o contrário. Os publicanos eram os cobradores de impostos, porque naquela época Roma dominava Israel, e Roma cobrava impostos altíssimos dos judeus. E Roma, de uma forma inteligente, preferiu que não cidadão romano fosse cobrar judeu, porque esse negócio de cobrar era um pouco vergonhoso para o romano fazer isso. Então os romanos resolveram separar entre os judeus cobradores de impostos, que eram chamados de publicanos. E esses judeus, eles eram considerados traidores. Eles eram odiados pelos seus compatriotas. Se você fosse um publicano, certamente você não ia sentar nos primeiros lugares com os fariseus. Certamente não iam nem deixar você entrar.
Os publicanos eram considerados na mesma linha dos ladrões, das prostitutas, das pessoas de moral mais baixa na sociedade da época. Então os publicanos eram piores do que os não-judeus, porque os judeus eles tinham um preconceito com quem não era judeu, eles tinham preconceito com os romanos, eles odiavam os romanos, que dominavam eles, que subjugavam eles, mas eles odiavam ainda mais os publicanos, porque eram traidores, porque cobravam do seu próprio povo impostos para os romanos. Então Jesus pegou esses dois personagens e contou uma parábola. E nessa parábola, o fariseu, como eu disse aqui, sempre sentava nos primeiros lugares, era respeitado. Na oração, o fariseu, de pé, ele se auto-justificava diante de Deus. O texto nos diz que o fariseu já começou a oração falando: eu não sou igual a esse publicano aqui. Eu sou um homem de Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu cumpro a lei mosaica, eu sou um bom cidadão. O fariseu, ele entendia que o seu procedimento, as suas boas obras, o seu religiosismo eram suficientes, toda essa ostentação, para justificá-los diante de Deus. Deu para entender isso, irmãos? Vou resumir, para ficar mais fácil de compreender. O fariseu entendia que pelo fato dele fazer boas ações, dele ser um bom cidadão, dele ser um homem religioso, dele cumprir as leis da religião dele, ele entendia que por isso ele era um homem justificado diante de Deus. Por outro lado, o publicano, ele sabia da situação dele, ele sabia que ele era um cobrador de impostos, odiado, detestado, que as pessoas tinham desprezo por ele. Ele tinha consciência do seu pecado, ele tinha consciência da sua natureza. E o texto nos fala que a oração do publicano é uma oração envergonhada diante de Deus. Ele nem mesmo levantava a sua cabeça. Ele batia no peito, mas de vergonha. Ele batia no peito, mas em reconhecimento de que ele era um pecador indigno de estar ali. E quando Jesus contou isso, ele finalizou essa parábola de uma forma que foi um soco no estômago dos fariseus. Ele finalizou essa parábola que serviu como um soco no estômago dos religiosos daquela época. Que Jesus ele finalizou dizendo que o publicano ele foi justificado e o fariseu não foi. Justificado por quem, irmãos? Por Deus. O fariseu não foi justificado por Deus. Dava o dízimo, fazia jejum 2 vezes por semana, cumpria toda a lei mosaica e não foi justificado. E um publicano, um cobrador de impostos, um sujeito à margem da sociedade, uma pessoa odiada, uma pessoa detestada, uma pessoa desprezada, ele foi justificado. Mistério, irmãos. E a gente vai tentar nessa noite esmiuçar isso um pouco para você entender.
Queridos, o reino de Deus, ele está aqui. Diga amém. Você crê que o reino de Deus está aqui? Ele está aqui. Porque a graça do Senhor está neste lugar. Jesus disse que onde se reunissem 2 ou mais, ali eu estaria. Se Jesus está nesse lugar, o reino dele está aqui. Se Jesus está nesse lugar, a graça dele está aqui. Jesus está neste lugar. E neste lugar, queridos irmãos, amigos, você que está na sua casa nos assistindo, nós queremos sair daqui nessa noite, não como o fariseu saiu. Nós queremos sair daqui nessa noite como o publicano desceu daquele monte naquela oração. Nós queremos sair daqui nessa noite justificados não por pessoas, justificados não por instituições religiosas, justificados não por pensamentos ou filosofias humanas. Nós queremos sair daqui nesta noite justificado pelo nosso Deus, o Jeová Rafá, o Iavé, o Elohim, o Eu Sou, o Yeshua. Amém, irmãos? É essa justiça que tem que ser pregada, queridos. É essa justiça que nós buscamos aqui nesta noite, nesta reunião, neste culto. Não uma justiça de homens, não uma justiça implementada por leis humanas. Nós respeitamos todas as leis. Como igreja, respeitamos todas as leis, desde que as leis não desrespeitem a lei do Criador. Desde que essas leis não venham de encontro à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta. Amém, queridos? O fariseu, ele acreditava que podia agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Vou repetir isso, irmãos, isso é importante. O grande erro do fariseu era esse. Ele acreditava que pelos esforços dele, ele conseguia agradar a Deus. Então ele jejuava muito, ele dizimava, ele ia no templo, ele ia nos cultos, ele ia nas reuniões de oração, ele tinha o conhecimento, ele estudava a palavra, ele estudava a Bíblia. Só que ele não conseguiu. E nem você e nem eu vamos conseguir. Queridos, se fôssemos capazes de agradar a Deus pelos nossos esforços, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Porque a humanidade, Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para mim e para você, e Deus não viu na gente competência para atingirmos o grau de pureza, de bondade, de justiça que Deus exige, que é suficiente para alcançarmos graça. Deus olhou para a humanidade e Deus chorou, se entristeceu e se irou também, porque a humanidade estava perdida, a humanidade estava desgarrada, a humanidade estava desprovida de graça. E é o que é uma palavra que eu usei quinta-feira aqui. A humanidade estava desgraçada, que é uma palavra pesada, mas essa palavra significa destituído de graça. A humanidade desgraçada, a humanidade fadada ao inferno. E quero dizer para você, aqui nesta noite, você que nos assiste, o inferno existe. O inferno não é aqui na terra. Bom seria se o inferno fosse na terra. Bom seria se o inferno fosse isso aqui. Mas o inferno, ele existe. É um lugar de tormento.
É um lugar onde o fogo nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Ele existe. E quando Deus olhou para esse mundo e viu uma humanidade desgraçada, uma humanidade sem graça, destituída da glória de Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus. E Jesus esteve entre nós. E por mais estranho que isso pareça, as pessoas que deveriam conhecer Jesus, essas pessoas não o reconheceram como Messias, porque os fariseus, eles deveriam ter reconhecido Jesus, eles conheciam as leis, eles conheciam as Escrituras, mas Jesus, a Bíblia nos fala, ele foi reconhecido pelas prostitutas, pelos leprosos, pelos pobres, pelos cansados, pelos gentios, pelos pagãos, pelos romanos. Não foi reconhecido pelo seu próprio povo. Em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia nos diz que ele veio para os seus, os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos aqueles que os reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você nessa noite tem o poder de ser filho de Deus. E ser filho de Deus é estar instituído de poder, é deixar de ser um desgraçado. Porque quando a gente tem Cristo no coração, nós não somos mais desgraçados, porque nós somos imbuídos da graça de Deus. A graça de Deus está sobre nós. E aquele fariseu, cheio de vaidade no coração, de orgulho, acreditava que pelo fato dele ser uma pessoa boa, um bom religioso, ele já estava justificado. Tem muita gente que pensa dessa forma nos dias de hoje. Tem pessoas que dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa, sou trabalhador, cuido da minha família, não engano ninguém, não peço dinheiro emprestado, e se pedir eu pago. Então eu sou uma pessoa boa, eu acredito em Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso fazer parte de nenhum grupo religioso, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus do meu jeito. Né, você não já ouviu isso? Sim ou não, igreja? Muita gente dizendo: não, eu sou uma pessoa boa. Você vai falar de Jesus para a pessoa, ela já fala isso: sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato. O fariseu estava dizendo a mesma coisa aqui, irmãos, sendo que ele ainda frequentava a igreja. Eu jejuava, enfim, dizimava. Esse cara. Esse é o primeiro ponto, queridos. A sua bondade, a sua boa conduta, o seu bom caráter, por melhor que você seja, não é suficiente para você alcançar a justiça de Deus. Porque por melhor que você seja, diante da santidade, da justiça de Deus, você é um mero pecador. A sua alma é suja, a sua mente é suja, o seu corpo é sujo. E a sua justiça, e a sua bondade, e as suas ações não são suficientes para lavar essa sujeira. É como se você tivesse sujo e você mergulhasse no esgoto.
Tem água no esgoto? Sim ou não? Tem. Mas tem fezes, tem urina, tem coisa podre. Por isso a água do esgoto é preta. Você mergulhou na água, mas na água do esgoto. É quando a gente mergulha na nossa justiça. É quando a gente mergulha nas nossas boas ações. É a gente mergulhar naquilo que a gente acha que é bom. É mergulhar no esgoto. Essa é a nossa justiça, a minha e a sua. Diante da santidade de Deus. Diante da pureza e da justiça do Criador. Então Deus, sabendo disso, Ele enviou Jesus. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, por que Deus mandou Jesus? Por que Jesus precisou morrer na cruz? Para que isso? Que Deus é esse que faz isso com o filho dele? Que manda o filho dele para sofrer, para ser humilhado, para ser morto numa cruz? E vou responder para você, porque não tinha outra alternativa. Primeiro que Deus não tinha um justo na terra que pudesse fazer isso, que tivesse apto para morrer numa cruz pelos pecadores, pelos pecados do mundo. Eu convido você, Jonathan vai passar ali, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Isaías, eu gosto muito desse versículo, até me emociono. Isaías 53, 4, é um versículo muito conhecido, irmãos, que diz assim, ó: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Dê um glória a Deus aí, igreja. A minha e a sua iniquidade caíram todas elas sobre Jesus. A iniquidade daqueles que nasceram antes de Jesus, daqueles que nasceram durante a estada de Jesus na terra e daqueles que nasceram depois de Jesus. Todas essas iniquidades foram lançadas sobre ele. E o castigo que hoje te traz a paz foi lançado sobre ele. Então a minha e a sua boa obra, a minha e a sua religiosidade, a minha e a sua bondade não são suficientes a nos trazer a graça. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. A gente leu esse versículo quinta-feira aqui. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que todos nós somos pecadores. E como pecadores estamos destituídos da glória de Deus. Porque Deus é tão santo, irmãos. Deus é tão puro. Que Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode se aproximar do pecado, da injustiça, da maldade.
Deus é puro, Deus é santo. E por conta disso, todos nós estávamos destituídos. Destituídos é que nós não temos direito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar, irmãos. Sabe por que a glória de Deus está nesse lugar? Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz pelos seus pecados, a glória dele não poderia estar aqui. Sabe o que você está sentindo no seu coração agora? É o Espírito Santo de Deus. É a glória de Deus falando com você. Não sou eu que estou falando com você. Eu estou falando aqui. Mas quem fala no seu coração, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Porque a glória dele está aqui. E o sangue desse Jesus nos justificou gratuitamente. A gente não tem que pagar, a gente não tem que comprar, nada disso. A justificação é pela graça e é de graça. A gente só precisa fazer uma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. É confessar com a boca, acreditar com o coração. Pastor, é só isso, pastor? Estou achando que para mim ser salvo, eu tenho que frequentar a igreja há muito tempo, eu tenho que me batizar, eu tenho que dar uma quantia alta para a igreja. Eu ouvi uma igreja falando aí que para mim ser salvo eu tinha que ser daquela igreja, porque se eu não fosse daquela igreja eu não seria salvo. Uma vez eu ouvi um pastor falando que para mim ser salvo eu tinha que fazer um desafio com Deus, eu tinha que fazer um propósito com Deus, eu tinha que fazer um sacrifício com Deus, dando todo o meu salário, vendendo minha casa e dando tudo. Só assim eu seria salvo. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia só fala que se a gente confessar, se a gente crer, seremos salvos. Pastor, é isso mesmo, pastor? É o que está dizendo a Bíblia, irmãos. Vamos ler todos juntos? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus! Está falando de dar dinheiro, irmãos? Está escrito ali, ó. A saber, se você der uma quantia grande na igreja, e depois se com tua boca confessar, está escrito isso? Está falando que você tem que fazer um sacrifício, que você tem que jejuar muito, que você tem que subir no monte muito. Está falando isso, irmãos? Não. A gente precisa crer, precisa confessar. Aí seremos salvos. Parece fácil, mas não é, irmãos. Porque muita gente, Denise, confessa da boca para fora. Não é isso? Muita gente acredita da boca para fora. Os apóstolos, eles foram provados. Colocaram armas, que naquela época era lança, espada, hoje em dia é fuzil, é pistola. Colocaram armas na cabeça dos apóstolos e falaram assim: nega Jesus, senão morre você e tua família. Sabe o que os apóstolos fizeram? Negaram? Negaram a Jesus? Não. Conhece a história de Estevão? Quem conhece, diga amém aí. Ele negou Jesus, Estevão?
O que aconteceu com Estevão? Apedrejado. Irmãos e amigos, a igreja voltará a ser perseguida. A igreja voltará a ser perseguida. Perseguida pelo Estado e perseguida pela própria igreja. Porque quem perseguiu os apóstolos não foi só Roma, não. Roma foi um instrumento. Quem perseguiu os apóstolos foram os judeus. Foi o Sinédrio, foram os fariseus, foram os saduceus, foram os escribas, foram os anciões, foram os doutores da lei, foram os próprios religiosos. Instrumentalizaram os romanos para prender e matar os servos de Deus. Então escuta o que eu estou falando para você, que é profético. O Estado vai perseguir a igreja. Não sei se esse governo agora ou se um governo que virá depois, mas o Estado, o governo vai perseguir a igreja. E a igreja vai perseguir a igreja. Porque eles vão querer nos limitar, eles vão querer nos doutrinar, eles vão querer colocar uma correntezinha, uma coleirinha no nosso pescoço e querer nos fazer de cachorrinhos, porque a gente não vai poder pregar a palavra, a gente não vai poder pregar que só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. O budismo leva para o inferno, o islamismo para o inferno, a macumba leva para o inferno. Só Jesus pode nos salvar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não vai poder pregar isso, porque se a gente pregar que só Jesus salva, a polícia vai vir aqui e vai me prender, porque eles vão dizer assim: vocês estão sendo preconceituosos com as outras religiões. Hoje nós estamos numa sociedade inclusiva, então a igreja tem que incluir a todos. Pastor, você vai ter que fazer casamento homossexual. Você não vai poder mais chamar todas e todos, você vai ter que falar todes. Todos sejam bem-vindos na igreja. Meu Deus. E aí, queridos, é onde Jesus, nessa parábola, é onde Jesus ele queria que os fariseus, que os religiosos daquela época, eles entendessem. Que o que Jesus tinha para eles era algo muito mais profundo que uma religião, que um dogma, que um conceito, que uma filosofia. Mas que isso é algo tão profundo e espiritual, é tão puro e transcendental, que eles precisavam ter um encontro com Deus. Muita gente não entende quando a gente diz só Jesus Cristo salva. Muita gente não entende, porque essas pessoas não tiveram um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente entende as coisas espirituais. As coisas espirituais, muitas vezes elas vão de encontro às coisas naturais. Porque o que prega o homem natural? Que todas as religiões levam a Deus. O que prega o homem natural? Que o inferno não existe. São palavras que são muito boas aos nossos ouvidos. São palavras que são muito boas para a nossa carne. São palavras bonitas e de fácil compreensão, porque eles sempre dizem assim: Deus é bom, e se Deus é bom, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus é bom, e se Deus é bom, Ele vai permitir que todas as religiões levem a Ele.
São argumentos bonitos, são argumentos que fazem bem aos ouvidos, mas são argumentos mentirosos. Porque a Bíblia nos diz que há inferno, existe inferno. Eu não lembro o texto, acho que é Marcos 9, em que Jesus diz assim: se o teu olho te fizer pecar, arranca, porque é melhor você entrar com um olho só no reino dos céus, do que com os 2 olhos você ser lançado, o verbo é lançar, você ser lançado no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Se você, assim como eu, acredita nas Escrituras, se você, assim como eu, acredita em Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que João 3,36 nos diz, irmãos. Jesus falando com o fariseu, com Nicodemos. Ele disse, foi papo reto para Nicodemos, disse que Nicodemos tinha que nascer de novo, mesmo com Nicodemos tendo todo o conhecimento que ele tinha. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E no 36 ele disse: aquele que crê no Filho tem o quê? Aquele que crê no Filho tem o quê, igreja? Vida é? Tem que fazer o quê? Crer. Em quem? Quem é o Filho? Jesus. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a gente falava na aula da EBD, o budista, muito bom, se alimenta bem, não come carne. Tem budistas que são pessoas maravilhosas, espíritas são pessoas maravilhosas, tem muita gente maravilhosa no espiritismo, tem pessoas da macumba que são gente do bem, fazem boas obras, tem gente no Islã, também gente boa, não pense que no Islã só tem guerrilheiro que se explode, e no Islã também tem gente boa, gente que crê em Alá, que faz o bem. Existem pessoas boas também que são ateus. Eu conheci pessoas que são ateus, que eram pessoas trabalhadoras, de bom caráter, responsáveis, mas vamos ser sinceros aqui, porque aqui é um lugar para se falar a verdade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece. A ira de Deus, irmãos, a ira de Deus permanece sobre ele. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. Pastor Geraldo, o senhor não pode falar isso, pastor Geraldo. O senhor está sendo muito arrogante. O senhor está sendo agressivo demais, pastor. O senhor está sendo uma pessoa má em estar falando essas coisas. Muito pelo contrário, irmãos. O meu desejo é que você vá para o céu, querido. O meu desejo é que você conheça Jesus. E se eu não falar para você, eu vou ser cobrado. Se eu não falar a verdade para você, Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu preciso te falar a verdade. E a verdade é igual aquela injeção Bezetacil. Ela dói, irmãos, mas ela é necessária. Eu estava com um calombo enorme no pescoço. Eu não sei se aquilo era espinha, o que era aquilo. Começou a crescer, ficou enorme. Fui no Miguel Couto. O enfermeiro me atendeu, torcendo para ser uma enfermeira, que a enfermeira aplica a injeção com mais delicadeza. Não foi um enfermeiro, ainda era um negão altão. Deu medo, falei, misericórdia. Ele só chegou para mim, encosta ali, encostei, tinha aquelas camas, né? Arri a calça aí, irmão, arriei. Eu olhei para trás, a agulha, tamanho do meu braço, que você já começa a imaginar um negócio maior do que é. Era uma Bezetacil, queridos.
Eu não preciso nem falar, só quem já tomou sabe a dor que se sente. Mas sabe o que aconteceu 3 dias depois? O caroço sumiu, irmãos. O caroço foi embora. Foi necessário. A verdade muitas vezes dói, mas ela é necessária. Sabe o que estão dando para a gente aí fora? Mamãozinho com açúcar. Todas as religiões são boas. A Bíblia foi escrita por homens. Tem que acreditar na Bíblia, não. A igreja tem que ser inclusiva. A igreja tem que abraçar todas. A igreja tem que abraçar os homossexuais, as prostitutas, os ladrões. Meia verdade isso aí. A verdade nessa história é que a igreja tem que abraçar a todos. Aqui a gente recebe a todos e vai receber com abraço. Pode ser uma prostituta, um homossexual, um traficante, um bandido. Entrou aqui na igreja, eu vou abraçar, o pastor Sérgio vai abraçar, pastor Elton vai abraçar, as irmãs lá vão abraçar, Robson, pastor Elton, pastor Robson, vão se abraçar, a gente vai abraçar, irmão Luiz, nós vamos abraçar essas pessoas. Mas vamos falar de Jesus para elas. Vamos falar para ela, ó, você precisa deixar aí essa prática. Você precisa abandonar esse pecado. Você precisa ter um encontro com Deus. Nós não vamos passar a mão na cabeça e falar para ela, ó, Jesus te ama, continua fazendo o que você está fazendo, que está tudo certo. Não. A gente vai falar para ela. Se você não mudar, se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. E para continuar na igreja, você tem que abandonar as suas práticas. Para se batizar, você tem que abandonar essas práticas. Para tomar ceia, você tem que abandonar essas práticas. Você não pode tomar ceia e continuar se prostituindo. Você não pode tomar ceia e continuar roubando, mentindo. Você não pode tomar ceia e continuar na prática homossexual. Você não pode tomar ceia e ser um pedófilo. Você não pode tomar ceia e fazer coisas erradas. Coisas que vão contra a palavra de Deus, que é a justiça, que é santidade, que é alegria. Oraram o publicano e o fariseu. O publicano foi justificado, não pelos méritos dele, que ele não tinha mérito nenhum, o publicano. O fariseu tinha mérito, mas não foi justificado pelos méritos, porque era vaidoso e orgulhoso. Mas a justiça, Jesus mostrou nessa parábola, ela vem de Cristo Jesus. Ele é o autor da graça, que nos salva, que nos redime e que nos liberta. Entregue a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. Creia em seu coração que Ele morreu por você para te salvar, para que você tenha uma vida eterna com Ele. Queridos, daqui a 100 anos, todo mundo aqui vai estar morto. Daqui a 100 anos, ninguém aqui dentro estará vivo. Talvez o neném ali. O neném talvez esteja. Tomara. Mas tirando o neném, todo mundo aqui vai estar morto. Ou você acha que não? Aí eu vou dizer para você, sabe a casa que você mora agora? Vai estar morando um estranho. Essa casa que você suou para comprar, quem tem casa própria aqui, ó, suou para comprar, daqui a 100 anos vai estar morando um estranho lá. Se você tem um carro, sei lá, teu carro provavelmente vai estar num ferro velho, ou vai ser de alguém que coleciona carro vintage. É. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Alguém aqui lembra do bisavô? Eu não sei, nem sei quem foi meu bisavô.
Não vão nem lembrar de você. Talvez tenha um retratozinho na parede de você, na casa do teu bisneto, talvez. Talvez lá no Instagram, sei lá, se existir Instagram daqui a 100 anos, alguém encontre perdido uma foto tua lá que estava. Mas daqui a 100 anos, ninguém vai chorar por você, ninguém vai lembrar de você. A sua existência vai ser apagada da história. A não ser que você seja um jogador de futebol muito famoso. Aí falam do Leônidas da Silva, o Diamante Negro. A não ser que você se torne uma pessoa famosa, um inventor, você ganha algum prêmio, algum Oscar, algum Nobel, sei lá. Mas fora isso, como pessoas normais e comuns que somos, daqui a 100 anos, nada do que você fez, nada do que você tem, e nada do que você é vai ser lembrado. Mas uma coisa existirá daqui a 100 anos: a sua alma. E onde daqui a 100 anos ela estará? Em que lugar estará a sua alma? Uma vez Jesus Cristo disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa ele daria pela sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Então precisamos pensar agora, irmãos, aonde estaremos daqui a 100 anos? Jesus morreu por você, para que daqui a 100 anos você esteja com Ele no seu reino.